chute de Payet, que a torcida já estava empolgada quando viu a reapresentação para esta pré-temporada no shape, né? Vivo dizendo aqui, Zupa, você que é um cara de contatos, arrume a turma lá da preparação física do Vasco para a gente descobrir o que é isso. Que nutri é esse? Né? 9 quilos só. Segundo o André, é só ali alinhar a alimentação. Compromisso nutricional. Que é isso. Haja compromisso aí para chegar neste shape e voando. Agora é o seguinte, quando o Payet chega ao Vasco no ano passado, já veio com muita expectativa, fez ali também o que estava ao seu alcance dentro daquela confusão que foi o Vasco para fugir do rebaixamento. Eu acho que agora sim, esse ano é o ano mesmo de colocar essa responsabilidade mesmo para cima do Payet, né? Do que ele é, do nome que ele tem, enfim, da forma como ele chegou. A gente traz aí na reportagem de ser mesmo esse 10 do Vasco. Eu acho que para essa temporada é isso. O cara se apresentou bem, ontem fez uma boa apresentação. Acho que é para jogar mesmo essa responsa para ele. O Payet que a gente viu nos meses que ele chegou ao Vasco, se fosse aquele o Payet definitivo para as temporadas seguintes, acho que a gente teria muita dúvida em cima do nível, assim, e a gente vai repetindo nos diferentes assuntos do programa, a gente vai repetindo compromisso, comprometimento, nível de competitividade. Sem isso, ninguém joga, nem o mais craque dos craques. Então, aquele Payet do Campeonato Brasileiro, ele ajudaria o Vasco em momentos esparsos dos jogos, não na temporada. Porque, tecnicamente, o Payet é um jogador muito, mas não é pouco, muito acima do nível de futebol que se pratica aqui. Ele, bem tecnicamente, estando um pouco mais jovem, jamais cogitaria pisar na América do Sul para jogar no Vasco da Gama, inclusive no Rio de Janeiro, que seja. Mas ele está aqui. Então, assim, ele se cuidando, ele nesse nível físico e tendo essa intensidade para jogar, é o que você falou no fim do texto que a gente viu há pouco. Não há no mercado um reforço melhor para o Vasco do que ter o Payet nessa forma, com regularidade. Vai ser assim a temporada inteira? Não sabemos e vamos descobrir. É importante que seja. Se assim for, se o Payet que a gente está vendo nesse comecinho de temporada for o Payet de 2024, ele tem condições de levar o Vasco além do que o Vasco teria em condições normais, porque ele é muito melhor do que a média. O jogo desse final de semana, o jogo de ontem contra o Deportivo Maldonado, ele deu várias demonstrações do que ele pode fazer. Ele tem muito recurso técnico, né? Então, espero que ele consiga manter esse nível físico, que ele não sofra com lesões e que ele mantenha um foco de compromisso com o projeto. O Vasco tem a ganhar muito com esse Dimitri Payet que a gente viu. Isso aí. E a pressão sobre ele muda, né? Porque ele chega numa situação em que o Vasco precisava sair do problema. Precisava terminar o Campeonato Brasileiro ainda como um participante da Série A. É isso que se cobrava do Vasco como o clube, os jogadores, aqueles que já estavam lá, aqueles que vieram durante a temporada, aqueles que chegaram na última oportunidade, mais ou menos um pouco depois da comissão técnica, que também foi contratada para salvar o Vasco e conseguiu salvar. Agora, o que se cobra é outra coisa, né? É um pouco mais de qualidade, um pouco mais de tranquilidade ao longo da temporada, eventualmente vou usar um termo um pouco chulo, uma bicada em alguma coisa de valor que possa dar ao torcedor uma boa perspectiva para o futuro, porque o Vasco hoje tem gente disposta a investir, o Vasco tem uma outra, né? Um presidente, que a gente vai falar daqui a pouco também, que assume com boas ideias, boas intenções, mas também é a primeira vez que vai ter esse tipo de missão profissional pela frente. Eu estou falando, é claro, do Pedrinho. Então, no que diz respeito ao Payet como referência técnica, como estrela, como líder, como jogador que a torcida vai ver, o único desse time capaz de certas coisas em campo, mesmo que não sejam tão frequentes, tão regulares, a pressão também muda. Porque agora ele precisa dar o bom exemplo, ele precisa puxar essa fila. Imagine se, como disse o Gustavo, o Vasco tem, na maior parte do ano, o Payet em forma, comprometido e disposto a entregar esse valor técnico que ele possui. É uma coisa muito diferente, é algo muito bom para o Vasco, né? Então, também não estou querendo dizer que é fácil fazer isso, que é só pedir um pouco mais de compromisso para um determinado jogador. Por favor, não. A coisa precisa partir de cada um. No caso, tem que partir dele. Tomara que essa atuação que a gente viu agora, alguns trechos, seja mais ou menos a tônica
do Payet em 2024. Esse Payet bem é o ponto de ajuste desse time do Ramon Dias? É a partir daí que ele também vai ter o seu time? Eu acho que o Payet bem, ele é o ponto de partida para o Ramon Dias montar o Vasco. E acho que o Vasco também não pode depender exclusivamente do jogador francês, porque ele é um jogador de idade dentro do padrão do futebol brasileiro hoje. E a gente já viu em vários outros times que colocam todo o peso, toda a responsabilidade de ser um grande time em cima de um jogador com certa idade e com problemas físicos ao longo da carreira, como isso sufoca as próprias possibilidades desse jogador se destacar. Então o Vasco tem que conseguir montar um time, o Ramon Dias e o Alexandre Matos e a diretoria, montar um time e um elenco que possibilitem ao Vasco usar o melhor do Dimitri Payet e não depender dele para ser um time forte. O Payet, ao longo da carreira, ele sofreu com essa regularidade. É uma marca da carreira dele. Não conseguir manter a forma física por muito tempo, viver desses altos e baixos, apesar do seu poderio técnico. Vamos ver agora, com a idade que ele está, mais avançada, na sua segunda temporada já, né, segundo ano abrindo no Vasco da Gama, como o Vasco vai conseguir aproveitar esse jogador. E como esse jogador vai conseguir entregar de volta tudo o que se espera em torno dele, porque ele é disparado o melhor jogador do Vasco da Gama. Vamos falar com Cícero Melo, ao vivo, porque ele acompanha justamente a posse de Pedrinho, que é o novo presidente do Vasco da Gama. Cícero Melo se organizando lá para entrar ao vivo conosco. Acho que o Cícero já nos ouve. Agora sim, Cícero Melo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Sport Center, amigo. Um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo para você também. Um abraço no André Kfouri, no Zupac, no Fã Esportes. No Zupac e no Fã de Esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino, né? Nós estamos nesse momento aqui na sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde está acontecendo agora a posse do novo presidente Cruz Maltino, Pedro Paulo de Oliveira. Falando assim, ninguém conhece, né? Mas se eu falar como ele foi conhecido no futebol, todo mundo vai saber. Pedrinho, grande meia do Vasco, né? Ídolo da torcida Cruz Maltina, 46 anos de idade, né? Como jogador, ele disputou 218 jogos com a camisa do Vasco, fez 47 gols. E os principais títulos que ele conquistou: campeão da Libertadores da América em 1998, campeão brasileiro em 97 e 2000 e campeão da Copa Mercosul também em 2000. Ele vai suceder ao Jorge Salgado no triênio 2024, 2025 e 2026. Foi eleito no dia 11 de novembro do ano passado. Vamos então ouvir aqui 2 trechinhos da coletiva que o ex-jogador, agora presidente do Vasco, Pedrinho, falou com a imprensa, uma coletiva que ele deu agora há pouco, antes da posse. Ele falou principalmente como vai ser o seu contato, né, a sua aproximação com a SAF do Vasco, que tem 70%, né, os outros 30% são do Clube de Regatas Vasco da Gama, do futebol do Vasco, e também sobre a ampliação do estádio de São Januário para uma capacidade de 50 mil torcedores. Vamos ouvi-lo? O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo, que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né?
lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco.